Amém. João 9:35 diz: Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Você pode sentar? Então Jesus encontrou um homem que ele tinha acabado de curar este homem. E este homem foi dar testemunho de Jesus. E o que aconteceu? Expulsaram este homem. Jesus ouviu que o tinham expulsado. E encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondendo, disse-lhe: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus falou: estou eu aqui. Eu sou o Filho de Deus. Senhor, eu creio. O homem adorou Jesus e recebeu essa revelação gloriosa. Aí Jesus está ali rodeado de um montão de gente e diz assim: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram o quê? Também nós somos cegos? Aí Jesus diz: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, mas vocês dizem que vocês veem, então o pecado de vocês permanece. Veja como Jesus diz uma coisa para aquele homem: eu vim ao mundo a juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E o Espírito Santo pegou a palavra de Jesus, foi lá nos fariseus, e na elite, e na turma toda, e pá, revelou dentro deles: esses cegos que estão vendo são vocês. Eles imediatamente dizem assim: mas nós também somos cegos? Nós, os fariseus, nós que somos tão instruídos na lei, nós que conhecemos tantas coisas, nós que somos ministradores dos pergaminhos, nós que somos rodeados de pessoas o tempo todo, nós somos cegos? Jesus fala em outras palavras: vocês não dizem que vocês enxergam? Por vocês se acharem tão sábios e tão entendidos, o pecado de vocês permanece. Vocês realmente estão cegos pelo pecado, pelas concepções de vocês. Mas, irmão, quando Jesus diz essa palavra, me leva a outros entendimentos, que ele diz: eu vim ao mundo para juízo. E eu vim para que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Eu, particularmente, eu dou glória a Deus, porque eu sei que eu era um cego, e além de cego eu seria escravo, porque o sistema é escravizador para aqueles que são obrigados a seguir uma elite que enxerga. Quem é que enxerga nesse país? É quem tem dinheiro. Esses que são os que enxergam. Os que têm dinheiro, no país não, no mundo, tem dinheiro, tem empresa, tem o capital que movimenta o mundo, né? A mola motora do mundo é o capital, é o dinheiro. Esses são os que enxergam. O que eu e você somos na mão dessas pessoas?
mero objeto para gerar lucro. Imagina se não somos. Vê quanto ganha, por exemplo, um motorista de ônibus. Agora eu te pergunto, vê quanto que ele gera para a empresa. Ele não é um escravo. Ele não é, na vista dos donos da empresa, ele não é um cego, escravo, pronto para somente acrescentar riquezas à elite que enxerga. São os empresários, os que projetam um negócio na sociedade para enriquecerem. E qual é a mola de enriquecimento dos que têm uma reservinha financeira? A mola de enriquecimento deles são os pobres. São os pobres que eles pegam para trabalhar nas suas empresas e gerar um lucro fora do comum. Eu trabalhei, por exemplo, numa empresa de ônibus. E nessa empresa de ônibus, chegava o final do dia, ou de tempo em tempo, chegavam os cobradores para entregar a féria. Caramba, o camarada vinha, ele fazia várias viagens no ônibus. Quando ele vinha entregar o dinheiro dele, ali, ele entregava um bolo de dinheiro para o empresário das linhas de ônibus, mas o salário dele no final do mês não se comparava nem a um dia de trabalho dele. Então existe uma elite por aí que pensa que enxerga. Jesus falou, eu vim para juízo. Ou seja, eu vim para acabar com essa exploração aí. Eu entendo isto também, porque quando se fala de juízo, muita gente pensa na consumação dos séculos. Não, irmão, eu acho que juízo é todo dia. Juízo é todo dia, em várias situações, sabe? Juízo é quando Jesus te mostra à vista do teu patrão que você vai sendo engrandecido. Você sai da empresa dele e prospera mais que ele. Juízo vai se formando de várias maneiras. Amém? Para isso, nós só precisamos de uma coisa: andar na presença de Deus, como cegos, e deixar que Jesus Cristo seja a luz dos nossos olhos. Deixar que o Evangelho seja a nossa estrada iluminada. É isso que nós precisamos. Aí, irmão, não tem escravidão para quem é servo de Jesus Cristo. Ele não divide os seus servos com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem o que de nós? Ciúmes. Jesus falou que as ovelhas deles estão na palma da sua mão e ninguém as arrebatará. Se nós alcançarmos entendimento para sermos livres, aí verdadeiramente veremos coisas gloriosas nas nossas vidas. Mas temos que ser livres, livres nas concepções. Eu já me perguntava, o que eu vou perguntar para você agora, eu já me perguntava há muitos anos atrás. E hoje eu continuo a me perguntar, porque isso me edifica, essa pergunta me edifica, e eu te pergunto também. Irmão, para que Cristo veio a este mundo? Qual o projeto de Cristo na minha, na sua vida? Quais os propósitos que trouxeram Cristo Jesus a este mundo? Eu sei que as pessoas resumem a vinda de Cristo a este mundo de formas muito simples, mas eu digo que a vinda de Cristo a este mundo, ela é de forma muito complexa. O projeto de Jesus nas nossas vidas é nos fazer bem psicologicamente, né? Alma, mente, espírito, corpo, e também, como ele prometeu, comereis o melhor desta terra. Comer do melhor dessa terra subentende ter condições, hoje podemos chamar condições financeiras. Jesus Cristo não tem projeto de encher ninguém do seu espírito e fazer desse alguém um mendigo batendo na porta de ninguém. Não é muito antagônico? Tem lógica as pessoas dizerem assim, aquele cara ali é cheio do Espírito Santo, sou eu que mato a fome dele. Não, não. O Senhor Jesus disse,
digno é o meu obreiro do seu salário. Quem trabalha para Cristo tem salário garantido. Amém, meu irmão? Não importa o que Deus use, pode usar os corvos, como usou para Elias, pode usar a vasilha da viúva pobre, pode usar o que ele quiser, mas todos vão ver que não foi nem o corvo, nem foi a viúva pobre, foi Deus. Então, o projeto de Deus para as nossas vidas é muito completo. E quando a Bíblia diz, comereis o melhor da terra, estareis por cima e não por baixo, emprestarei para todas as gentes, mas de ninguém vai precisar tomar emprestado. Irmão, eu jamais ouso dizer que Deus é um mentiroso. Se eu não alcançar isto, eu vou procurar o defeito em mim, e eu vou achar, mas eu jamais vou procurar o defeito em Deus, porque Paulo escreve dizendo que em todas quantas são as promessas de Deus, nelas temos o sim. E quando eu vejo hoje a igreja de Cristo fracassada, caída, pisada, humilhada, aliançada com Satanás através da política, quando eu vejo a igreja de Cristo assim, eu digo assim, eles fracassaram num pensamento muito simples, no entendimento de compreender qual foi a missão de Cristo nesse mundo. Só isso que nós precisávamos compreender, para que Cristo veio a este mundo. Irmão, você está pensando que médicos e engenheiros estão numa boa, desfrutando de recursos da terra e da sociedade? Você acha que eles estão numa boa? Você acha que os advogados, os professores, os que têm faculdade, eles estão numa boa? Eu vou te dizer uma coisa. Jesus Cristo, quando veio a este mundo, não chamou quem tinha faculdade. Chamou pescadores que, quando abriam a boca, as pessoas diziam assim, como é que esses homens falam assim? Porque a faculdade de Deus é mais gloriosa. Mas sabe o que nós, cristãos, fizemos? Nós idolatramos as faculdades e as universidades, e nós, cristãos, dissemos para os nossos filhos, você tem que ser um universitário, você tem que ter uma faculdade. E eles se formaram nas ciências dos homens, mas esqueceram da glória de Deus. Eu passei por dentro de denominação batista. Todo mundo tinha uma faculdade. E o que são os batistas? Aonde estão eles que eu não enxergo? Jesus, quando veio a este mundo, ele poderia ter se dirigido diretamente a Lucas. Não, eu sei que tem um médico nessa área aí, eu vou procurar um médico formado. Lucas, onde você está? Eu preciso de um médico. Não, Jesus foi lá e passou nas margens da Galileia e olhou um camarada semi-letrado, um semi-analfabeto, jogando rede, só sabia dar nó em rede e preparar o anzol. Segue-me e eu te farei pescador de homens. O que faltou para aquele homem? Não faltou nada para aquele homem. Para que Cristo veio a esse mundo? Um dia um homem rico chegou diante de Jesus e falou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Não, já guardei tudo. Então tu quer ser perfeito? Pega toda a tua riqueza, vende e dá aos pobres. Eu não preciso dela, e quem me segue também não precisa. Vou repetir. Pega as tuas riquezas e vende e dá aos pobres. Por quê? Porque quem me segue não precisa dessas riquezas. E eu também não preciso delas. Não tem um monte de rico hoje por dentro das igrejas? Verdadeiros patetas. Dentro de várias igrejas, pastorizinhos mercenários, pilantras e sem vergonhas, não tem endeusado pessoas ricas, donos de empresas, microempresários, não tem? Eu conheci aqui perto mesmo, no Maracanã, uma tal de igreja de Nova Vida, de um mercenário chamado Pastor Mauro.
que botava as 10 cadeiras na frente e as pessoas mais ricas da igreja, os que davam o dízimo, os 10 primeiros que davam o dízimo mais alto, sentavam à frente da igreja. Por quê? Porque a visão da igreja fracassou absurdamente. O entendimento de pastores, homens até outrora chamados por Deus, fracassaram. De servos de Deus passaram a servos do diabo, cultuando riquezas. Quem usa a riqueza para ganhar alguma coisa nesse mundo é o diabo. Foi ele que ofereceu riquezas como símbolo de alguma coisa para Cristo. Olha, os reinos do mundo eu te dou se tu prostrado me adorares. Mas Jesus Cristo disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas a igreja tombou feio, porque não foi capaz de compreender a missão do seu Senhor, quando Jesus Cristo disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Mas Jesus falou que não tinha nem onde reclinar a cabeça. O fato é que ele não estava preocupado com as coisas deste mundo. Irmão, vamos levar Deus a sério? Vamos levar as coisas de Deus a sério? Vamos dar o melhor para Deus? Vamos dar o mais precioso que nós temos, seja do nosso tempo, seja das nossas leituras, seja da nossa torcida, vamos dar tudo de melhor que nós temos para Deus? Tem muita gente dizendo: quero ver a glória de Deus, mas o que ele dá para Deus não dá para comprar nem o dedo mindinho. Nós temos que levar Deus com uma seriedade maior, irmão. Temos que entender que há um reino, há 2 reinos aí fora guerreando. Se nós bobearmos, o reino das trevas nos traga. Nós temos que levar Deus a sério. Você quer contemplar os anjos de Deus? Leve Deus a sério. Quer dizer para os leitos de hospitais: vocês nunca mais me verão? Leva Deus a sério, irmão. Leva Deus a sério. Tem provas e tem situações, então leva Deus a sério. Leva a sério com toda a seriedade da tua alma. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Tem que levar Deus muito a sério. Jesus está falando: tem um monte de gente por aí que pensa que enxerga, eles não passam de cegos. E tem mais: se um cego guia outro, ambos cairão na cova. Porque Cristo veio a este mundo. Agora eu vou te dizer por que Cristo veio a este mundo. Quando Jesus chegou em Israel, que ele foi enviado primeiro para Israel, amém? Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, Jesus veio para dar riqueza a Israel? Não. Por quê? Porque Israel já era rico. Israel era uma nação riquíssima. Israel era riquíssimo, tanto que um jovem rico, cheio da grana, cheio dos rebanhos, chegou diante dele. Jesus veio para dar rebanho a alguém? Não veio, irmão, não veio. Não veio para dar rebanhos a ninguém. Jesus veio para abençoar os negócios dos homens de Israel? Não, não veio. Tem muita gente que está por aí fazendo essas orações: Deus abençoe o meu negócio. Meu irmão, eu vou falar assim com todas as letras que Deus me permite falar. Se você é um abençoado na presença de Deus, tudo que tu toca prospera. Mas se as coisas que tu tem tocado não estão prosperando, não pede a Deus para abençoar o teu negócio, peça a Deus para te arrancar as vendas dos olhos. O problema não está nos negócios, nem na tua administração, o problema está na estrutura espiritual da tua vida, que não está prestando. Porque Jesus disse, o Senhor disse para Josué: aonde tu pisar a planta dos teus pés eu te dou, porque eu sou contigo. Diz a Bíblia que aonde José botava a mão, todo mundo via a diferença. Até Faraó, o homem mais idólatra que a face da terra conheceu, reconheceu em José a mão poderosa de Deus. Tem pessoas por aí que nem mendigos
Deus abençoa o meu negócio. Deus, meu negócio não está prosperando. Falta pouco virar pagão, pagando promessa para Deus. Sabe por que o teu negócio não prospera? Porque a tua vida não prosperou. E guarda isso com carinho, porque você vai rodar o norte, sul, leste, oeste e não vai encontrar um pastor com coragem para te dizer isso. E é por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer fazer de você referência para todas as nações. Então, meu irmão, hoje, você acha que Deus precisa que um dos seus pregadores tenha canudo de faculdade? Aliás, eu não tenho sido aqui uma pessoa que tenho falado claramente que se existem seminários evangélicos reconhecidos pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, esses seminários são palco de Satanás. Eu não tenho falado isso aqui? Porque o mundo não reconhece as coisas de Deus. O mundo só reconhece as coisas que são suas. Para você eu prego a verdade ou a mentira? Você já viu alguém aqui vindo do Congresso Nacional me dar uma medalha de honra ao mérito? Mas as Assembleias de Deus de Madureira, todos os pastorzinhos de lá são condecorados pelo MEC, pelo Congresso Nacional, com medalhinha de honra ao mérito. Qual mérito? O mérito de curvar a igreja a Satanás e aos políticos. Eles merecem realmente uma recompensa. A qualquer momento, seu Silas Malafaia vai também estar andando com uma couraça cheia de medalha, porque é um dos principais aliados de Satanás para submeter a igreja do Deus vivo aos políticos. Mas toda obra virá à luz e ninguém ficará isento. Deus é justo e a sua balança não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele vai pagar tudo que ele fez e tem mais, ainda negou a voz da restauração que já bateu dentro da casa dele. Vai pagar, vai ter que pagar. Vai ter que pagar porque Deus diz que ao culpado ele não tem por inocente, vai ter que pagar. Irmão, você acha que Jesus Cristo veio a este mundo para que você coloque o seu filho numa faculdade? Eu não estou dizendo que não se deva fazer faculdade. Eu estou trazendo uma análise de situações. Bem, você sabe muito bem. Eu nunca disse que não devemos fazer faculdade. O que eu digo é que não devemos fazer faculdade esquecendo-se de Deus, que está acima de todas as coisas. É isso que eu digo neste lugar. Amém? Isso é muito claro, é só ver as mensagens anteriores, não há dúvida do que nós falamos. Agora, você acha que há um projeto de Deus em que você simplesmente entre para uma faculdade e lá está um monte de palhaço dizendo, o homem foi à lua? Quando, na verdade, hoje as tecnologias modernas provam que é impossível o homem ir à lua. Já temos filmagens lá que vazaram dos Estados Unidos, em que prova que foi tudo uma fraude de televisão, tudo um jogo de câmeras, o homem não foi à lua nenhum. Aí a pessoa honra a faculdade, vai e se mete lá dentro, anos de uma faculdade, para estudar os fragmentos que o homem trouxe da lua, se ele nem pisou lá. Entra-se numa faculdade para ouvir as coisas mais blasfemas e horrendas e nojentas que se pode ouvir, que o homem originou-se do macaco. Só se for ele, né, o camarada que prega isso, o professor que fala isso, só se for ele que veio do macaco. Ouve-se nas faculdades que uma explosão do nada. Você já viu o nada explodir? Já viu, né, irmão? Só nos filmes do Big Bang. Do nada uma explosão e gerou um tal de Big Bang e gerou o mundo. Caramba, que perfeição que nós temos. O universo é matematicamente construído e alguém diz que isso veio de uma explosão.
A Terra está no seu giro há milhões de anos, está na sua órbita há milhões de anos. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, tudo certinho, gerado de uma explosão. Isso é a faculdade dos homens, meu irmão. Isso é o que os homens estão por aí ensinando. E o que acontece? Até filhos de crentes entram para essas coisas muitas vezes, são bombardeados, metralhados com uma vida espiritual fraca e saem das faculdades perguntando: será que há Deus mesmo? Mas quando ele entrou, ele tinha convicção de que Deus era vivo. Quantos até não oraram para entrar para a faculdade? Deus, me abre as portas da faculdade. Deus abriu e o camarada transformou, como disse Martinho Lutero, que as faculdades seriam portas do inferno. Irmão, Jesus não veio a este mundo para priorizar esse conhecimento do mundo. Jesus não veio a este mundo em busca de médicos, e eu não estou fazendo que não se deva, não estou dizendo que não devo fazer uma faculdade de medicina, não é isso. Busque a direção e o que Deus te dirigir. Jesus não veio a este mundo em busca de filósofos, Jesus não veio a este mundo em busca de grandes negociantes, pessoas que administrem. Tem gente por aí fazendo faculdade de administração, você sabe para quê? Para administrar a igreja. Quantos estúpidos, ridículos irmãos em Cristo disseram para mim, isso foi centenas, eu acho, desde que eu me converti, que eu ouço essa palhaçada. Não, eu vou fazer uma faculdade de psicologia. Para quê? Para poder no gabinete aconselhar os irmãos da igreja. Vai, estúpido, vai aconselhar o diabo. Quem aconselha com psicologia só se for o diabo. Jesus Cristo é o revelador e o curador de todas as coisas. Aonde que Jesus Cristo precisa de psicologia, meu irmão? Será que as coisas que nós temos ensinado nesse seminário, que temos pregado aqui, vêm de psicologia? Vem da matemática? Vem da química? Vem da física? O nosso Deus está acima de tudo e de todos. Ele é um revelador, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele sabe, Ele pode ministrar no nosso ser um entendimento além do que pedimos ou pensamos. Muita gente está buscando Jesus com os conceitos errados e por isso não está vendo a glória de Deus. Muita gente está pensando em Deus para que Ele abençoe as suas heranças, as suas possessões. Mas dois homens chegaram diante de Jesus, um homem chegou e disse assim: mestre, manda o meu irmão repartir comigo a herança. Ele falou: epa, quem me envolveu com isso aí? Quem me colocou como repartidor dessas coisas? A vida de um ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um ser humano, meu irmão, consiste na abundância do conhecimento de Deus que ele possui. Muitas vezes pessoas estão aí querendo fazer faculdade de música, por quê? Porque eu quero ensinar música na igreja, eu quero que a obra de Deus aprenda a música com perfeição. Quantos eu vi e quantas pessoas com mente mundana criticaram isso? Que isso, fazer faculdade de música? Música não dá dinheiro. Pessoas com conceitos completamente deturpados. Quem adentra o reino de Deus não pensa em dinheiro, pensa na glória de Deus. Então, meu irmão, o que é para nós poder de Deus, para o mundo é loucura. Mas o que para o mundo é glória, para nós é loucura, porque nós sabemos que vai lançá-los ao inferno. Então Jesus aqui ele está dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ou seja, você já pensou o que Deus estava dizendo para a nação de Israel? Se vocês andarem na minha palavra, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vos colocarei por cabeça e não por cauda. Vocês estarão por cima e não por baixo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, sejam formados no entendimento dos mandamentos. Depois ele vem e diz: aquele que guarda, que tem os meus mandamentos e os guarda,
É esse que me ama, e o que é amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, quando disse isso para a nação de Israel, que eles estariam por cabeça e não por cauda, estariam por cima e não por baixo, Jesus não mandou eles se formarem em ciências do mundo, ainda que não estou aqui desprezando-as, mas Deus falou, o que vai colocar vocês como cabeça e não por cauda, é guardar os meus mandamentos. Pode conhecer ciência, química, biologia, filosofia e todas as ideologias que as faculdades dos homens têm criado, todos os conceitos arqueológicos, conceitos meteorológicos, pode conhecer tudo. Serás um pobre, miserável e um inútil, mas se a porção de Deus entrar na tua vida, aí todos verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Mas nós ainda não alcançamos, como Paulo disse, a mente de Cristo. No colégio tem 10, 12 matérias. No tempo que eu estudava, eu tinha 12, chegava até 14 matérias no segundo grau. Tinha que passar um dia inteirinho estudando, senão ficava reprovado. A semana inteira, não podia aparecer na rua, senão ficava reprovado. Imagina estudar 14 matérias, que loucura, livros e mais livros que não cabiam em mochila alguma, tinha que levar os livros com elástico enrolado, porque não se achava mochila no mercado que coubesse aqueles livros, só se comprasse uma mala de viagem, era muita coisa para estudar. Nessa época eu não conhecia Jesus, e hoje? Hoje, meu irmão, o ritmo continua o mesmo. É tanta coisa para se estudar nos colégios, e nós dizemos aos nossos filhos, vai estudar, eu estou pagando a tua faculdade, não vai ficar reprovado, olha o meu prejuízo, um ano inteiro, olha quanto custa. E a preocupação de que os nossos filhos estejam reprovados diante de Deus. E nós mesmos, nós que eu falo, os adolescentes, os jovens que estão fazendo faculdade, com a preocupação, meu irmão, olha só, presta bem atenção, todos os jovens dessa igreja que Deus colocou dentro da faculdade, é porque Ele tem um projeto lá. Se não cumprir o projeto de lá, vai sair de lá vazio, apenas com uma porcaria de um canudo. Deus tem projetos para que CDs e DVDs sejam distribuídos dentro das faculdades, dentro dos colégios, e tem muito pai que não está querendo que os filhos se exponham. Jesus Cristo chamou sim os nossos filhos, não só para se expor, mas para se banhar no sangue de Cristo. Põe DVD na mão do teu filho e manda ele entregar para o professor. E tem mais, se Deus já deu os sinais, o que tu está perdendo tempo? Deus não fica de braços cruzados para contar com ninguém. Quando o tempo chega, Ele chama outro. E quem perde é quem não atentou, quem não se apressou. Apressa-te quando você sabe que Deus tem um projeto na tua vida. Apressa-te, porque Ele não espera para sempre. Paulo diz que temos a mente de Cristo. Diz que nós pensamos como Cristo. Mas eu só vejo Jesus se dirigindo para estudar num lugar, na sinagoga. Claro que você vai me dizer, e eu vou concordar com você, pastor, os tempos mudaram. E eu vou dizer, é verdade, os tempos mudaram, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmão, aqui no bairro de Santo Cristo, de vez em quando passa um rapaz aqui na rua, que é gari, e o gari é um trabalho tão honrado quanto qualquer outro trabalho em que nós suamos o rosto e calejamos as mãos. Mas esse rapaz que é gari, ele é formado em advocacia. O projeto dele não era ser gari. Cuidado, porque o mundo também ilude muito. O mundo ilude muito.
Tem gente que pensa que vai fazer uma faculdade e vai conquistar isso, aquilo ou aquilo outro. Meu irmão, para nós, servos de Deus, não são os reconhecimentos dos canudos dos homens que nos projetam em nada. É o nosso Deus que nos põe aonde Ele quer pôr. Por isso Ele se chama, sabe como? Deus. É o Elion, o Deus Altíssimo, que abre portas aonde não há portas. Estude, caminhe, prospere, quer conhecer matemática, química, física, biologia, tudo isso você pode conhecer, mas você tem que estar sempre pronto a responder qual a razão da tua fé. Tem gente que está deixando isso de lado, meu irmão. Tem gente, tem gente que se eu perguntar qual foi o último jogo do clássico do Carioca, o camarada sabe. Mas qual foi a última pregação da igreja? Eu não me lembro. O que é mais importante? O mais importante para nós é aquilo que está pairando na nossa mente. Isso é o mais importante. Se perguntar quem foi o último campeão do Brasileirão aí, pode saber. Mas qual foi a última palavra dada no último seminário? Não tenho a mínima ideia, não me lembro. Afinal de contas, eu não tenho tantos gigabytes de memória, mas dá para armazenar direitinho quantos gols foram feitos, quem marcou o gol. Não é verdade? Então, meu irmão, Deus é o mais importante na sua vida mesmo? Prova para Ele que Ele é o mais importante. Prova para Deus que Ele é o mais importante. Uma vez eu disse para Deus, eu estava numa situação caótica, eu disse para Deus, Deus, muda a minha história, me dá uma chance de provar para Ti a minha fidelidade. Me dá uma chance de mostrar para Ti o quanto eu Te amo, estou disposto a morrer pelo Teu Evangelho. Me dá uma chance. E você, tem disposição? Tem coragem? Deus pode te dar uma chance também. Tem gente que não despertou nem para a realidade das coisas de Deus. Tem gente que está na igreja, meu irmão, para viver do seu trabalho braçal, ganhar dinheiro, sustentar a família, ter casa, ter carro, pagar a faculdade dos filhos, encaminhar os filhos, deixar uma casa própria para o filho, para a filha, para o outro filho. Não é? Tem gente que o objetivo da vida é esse. Quantos senhores eu conheci, taxistas e outras coisas mais. Não, o objetivo da minha vida está quase concluído. Por quê? Eu estou quase comprando uma casa para o meu filho. E quantos crentes não estão pensando a mesma coisa? O nosso combustível não é os recursos e as possessões do mundo. O nosso combustível é enquanto existir uma alma sedenta de Deus, nós queremos viver para transformar o mundo. Esse é o nosso combustível. Vidas, almas pelas quais Cristo Jesus morreu, desfazer as obras do diabo, esse é o nosso combustível. Mas tem gente que está com os combustíveis mais miseráveis. E tem mais, quando aparece um fantasma ameaçando o trabalho, fica desesperado. Meu irmão, quem serve a Cristo não precisa de emprego. Quem serve a Cristo não precisa de trabalho. Quem serve a Cristo é sustentado por Cristo. Palavra difícil de entender, né? Bom, mas ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Ainda disse assim, não fiquem orando por essas coisas carnais como os gentios que não conhecem a Deus fazem. Não fiquem orando por essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas, o que acontece? Os fariseus, quando ouviram, disseram, vem cá, nós somos cegos? Nós temos tudo. Olha a minha casa. Eu sou fariseu, eu sou muito bem posicionado socialmente, eu sou reverenciado por metade dessa nação, eu sou cego, eu sou um cara religioso,
Até depois o próprio apóstolo Paulo vai se gabar de ter sido um fariseu, vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim, levita, sou fariseu. O próprio Paulo vai se exaltar dizendo, eu sou fariseu, para demonstrar o conceito no qual ele vivia, pois o Espírito Santo foi lá e disse para o fariseu, ei fariseu, vocês são cegos. Por quê? Porque não estão compreendendo as coisas de Deus. Irmão, eu sinto assim, para mim, não sei para você, eu sinto para mim que essa noite é uma noite especial. Eu sinto que Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Eu sinto que Deus está nos chamando para provarmos o que, afinal de contas, nós somos. Eu sinto que Deus está nos chamando para arrancarmos de nós a capa de cristianismo e mostrarmos realmente o que tem debaixo dessa capa. Sabe? Não adianta, irmão, você ouvir uma pregação no domingo, na quarta-feira, um seminário e foi para casa viver a sua vida. Não, servo de Deus vem na igreja, ouve e vai lá para o mundo viver Cristo. Viver Cristo. Tem um camarada aí lá para os lados da Avenida Brasil que se converteu, meteu logo na frente da empresa dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem pessoas por aí que têm seus negócios, mas têm medo de perder cliente que nem põe símbolo do cristianismo lá. Tive aqui um camarada que foi alcançado por Deus milagrosamente, um cidadão que morava no Espírito Santo, um empresário lá do Espírito Santo, teve aqui várias vezes. De repente ele falou para mim, meu comércio está sofrendo discriminação, porque eu dou CD para as pessoas, eu estou falando de Cristo, eu estou divulgando o ministério, e a minha clientela já caiu muito. Cadê ele? Onde está o empresário? Sumiu. Por que sumiu? Porque a clientela é mais importante que o evangelho cristalino de Jesus Cristo. Voltou para a batistazinha dele, né? Afinal de contas, quem prega o evangelho batista não sofre nenhuma discriminação. Então, meu irmão, o que Jesus veio fazer nesse mundo foi nos resgatar. O que significa a palavra igreja? Chamados para fora, irmão, para fora dos pensamentos do mundo. Se o teu vizinho tem o seguinte pensamento, meu filho, você vai fazer faculdade, vai se formar em doutor, vai ganhar dinheiro e vai viver uma vida muito boa. Se o teu vizinho que não conhece Cristo pensa assim, você não pode pensar. Não tem diferença. E eu pergunto, não é assim que o mundo pensa? Então agora aceita a espada de Deus na tua mente. Aceita. Admite que você tem caminhado errado, ainda que você diga, como alguns estão dizendo, qual é a resposta? Qual é a solução? Qual é o caminho? Deus te mostrará o caminho, sobremodo mais excelente. Agora, se o meu vizinho, que é satanista, que adora os bonecos do catolicismo, que bate cabeça às sextas-feiras por tranca-rua no terreiro de Macumba, se ele imagina um projeto para o filho dele, de se formar, fazer faculdade, virar doutor ou ser um político, se as pessoas do mundo que não conhecem Cristo pensam assim, eu posso pensar assim? Não posso, porque o Espírito que está nele o conduz para esse caminho, e o Espírito que está em mim, para que caminho ele me conduz? O canudo que Deus quer ver na nossa mão ou no nosso coração é o canudo do conhecimento das Escrituras. O canudo, as vestes que Jesus quer ver em nós não é um terninho, uma gravata de meia tigela, são vestes sacerdotais. Essas são as coisas que Deus quer ver na nossa vida, irmão.
Quantas pessoas, irmão, ou você vai se libertar hoje, ou você está perdido. Se você não se libertar hoje, você está perdido. O que você tem pensado da sua vida? É sair de manhã, suar o rosto, trazer um dinheiro para dentro de casa e matar a fome dos teus filhos? Eu te digo uma coisa, até os que adoram o diabo pensam isso. Você está vivendo igualzinho vivem os satanistas, os servos do diabo, os filhos das trevas. Não foi isso que Jesus Cristo veio fazer em Israel. E não foi isso que ele veio fazer na igreja. Para fazer isso, ele não precisava derramar o seu sangue. Porque eu posso muito bem ir lá, suar o meu rosto, calejar os meus joelhos, trabalhar e ganhar o meu pão de cada dia. O mundo tem vários caminhos para isso. Eu posso até ser um camelô e eu defendo o pão de cada dia. Não foi para isso que Jesus Cristo morreu. Para simplesmente eu ter dinheiro para botar um pão para dentro de casa. Ele morreu por algo mais profundo. Ele morreu por algo mais grandioso e glorioso. Ele morreu por algo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Jesus Cristo não morreu por uma empresa, não morreu por uma conta bancária. Jesus Cristo não morreu para que eu tenha dinheiro. Ele morreu para que eu tenha vida, e vida com abundância. Se eu tenho algum pensamento, eu tenho que analisar que diferença há do meu pensamento para o pensamento do ímpio e cego que está lá no mundo. Amém, meu irmão? Você pode aceitar essa palavra? Você sente que alguma coisa tem que mudar? Tem filhos que já estão olhando, tem pais que estão olhando para os seus filhos pequenos, já estão dizendo, eu tenho que guardar um dinheiro para pagar a faculdade da minha filha. Você acha que se você andar na presença de Deus, você precisa guardar dinheiro? Você acha mesmo? Quando Jesus Cristo me mandou fazer algo mais importante da minha vida, que foi fundar a sua igreja, quando ele virou para mim e disse assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Quando ele me disse isso, eu não tinha um centavo, eu não tinha um dinheiro de passagem. O sapato que eu usava para chegar na igreja era sapato furado. Sabe o que ele fez? Ele me deu tudo. Eu não tinha uma casa, ele me deu casa. E tem mais, eu fico olhando e digo, que casa? A casa que Jesus Cristo me deu tem mais de 180 metros quadrados. Às vezes eu digo, eu chamo o nome do meu filho Samuel, ele responde, eu digo, tu está onde? Para nós nos acharmos dentro de casa, sabe o que nós fizemos? Nós nomeamos cada parte. Tem que dizer, estou na salinha, estou na sala de estudo, estou na sala do computador. Se não der nome, a gente não se acha dentro de casa. Mas quando eu vim pisar nesse terreno, eu não tinha nada. Mas quando eu vim nesse lugar, eu não vim pensando nas possessões da terra. Tínhamos 3 meses de igreja nesse lugar, e as pessoas chegavam para mim e diziam assim, pastor, e aí, quando é que vai ser que o pastor vai permitir eu dar o meu dízimo? Eu estou com o dízimo guardado há 3 meses lá em casa, pastor, e eu não vou usar aquilo, porque aquilo é de Deus, eu tenho que dar dízimo. Afinal de contas, quando é que o pastor vai abrir a oportunidade para eu dizimar para Deus? E vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, e vinha outro, até que Jesus falou assim, vamos embora, cumpra a minha palavra, porque eu não vim para cá pensando em dinheiro, nem em possessões da terra, eu vim para cá com um chamado ministerial, e nenhum dinheiro desse mundo vai ofuscar o brilho da glória de Deus que eu conheço. Eu não preciso de dinheiro,
Eu preciso de saber a vontade do meu Senhor, é isso que eu preciso. Então, meu irmão, não se preocupe em guardar riquezas, se preocupe em encontrar as portas que Deus abre. Se preocupa com isso, em procurar, ficar rodando e orando, Senhor, cadê a porta? Cadê a porta? Quando você vê abrir, você mergulha com tudo. Não perde um segundo. Senhor, cadê a porta? Cadê a porta que está ali? Mergulha, vai com tudo. Mesmo sabendo que vai sofrer, mesmo sabendo que vai chorar, se é a porta de Deus, entra! Porque vai chegar uma hora que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, meu irmão, cuidado aí com os teus pensamentos. Muita gente está enquadrada naquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. Porque a arma da nossa milícia não é carnal, mas sim poderosa em Deus, para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não é assim que o mundo se comporta? Eu fiz faculdade, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara racional. Tu acha que eu vou me meter com o negócio de religião? Religião é coisa dos homens. É verdade, religião é coisa dos homens. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é coisa de Deus. Religião é coisa dos homens. O mundo está cheio de religião, mas o Evangelho só existe um. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para encerrarmos, as faculdades dos homens está formando, por exemplo, os seus advogados, conceituados, nobres. Você já foi numa formatura de advogados? Caramba, os caras se acham o máximo. Eles se acham o máximo. Para que os advogados se formam? Os advogados se formam para depois ir lá na lei e achar buraco. Para através destes buracos, eles virem defender os erros dos outros. Não é isso que o advogado faz? É exatamente isso. O advogado se forma para dizer que o Estado é soberano. É isso que os advogados aprendem nas faculdades, que o Estado é soberano, só se for soberano debaixo dos meus pés e dos seus. O Estado não é soberano, soberano é Deus. O Estado não é soberano, soberano é Deus. O Estado só será soberano o dia que existir na face da terra uma arma capaz de me matar. Mas enquanto isso não acontecer, soberano é Deus. Mas não é isso que eles aprendem lá, os advogados? O camarada se forma não sei quanto tempo, 3, 4 anos, para depois sair dizendo que o Estado é soberano. Para que os policiais passam nos concursos públicos? Para defender a soberania do Estado. Soberania do Estado? Aonde? Nabucodonosor que o diga. Amém, irmão? Nabucodonosor que o diga. E isso é o que esse mundo vai se transformar, numa besta sem raciocínio. E todos os líderes que aí estão terão que verdadeiramente declarar que só o Deus do cristianismo é Senhor, porque Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, vai implantar o seu reino, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando olharem para Jesus, vão ter que olhar ao lado e verão cada um de nós lá, ó, com as nossas ombreiras a serviço de Jesus Cristo, com as nossas roupas sacerdotais servindo a Jesus Cristo, e eles vão ver, esse Cristo aí, esse Jesus veio para dominar, mas os seus servos não têm armas.
Isto é soberania, quando não se precisa de armas para conquistar. Isto é domínio, isto é poder. Então, irmão, o que Jesus disse? Ele disse: se vocês fossem cegos, vocês nem teriam pecado, mas vocês acreditam que veem, por isso o pecado de vocês permanece. E resumindo, né? Quando o pecado de alguém permanece, esse alguém não tem salvação, não tem escape, mas pode ter até as riquezas da terra, pode ter ouro e prata, mas não verá a glória e não terá a redenção que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.